Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que envolve o exame de DNA. Esta pergunta me foi enviada por uma jovem de nome Índia. Bom, não sei se é o nome dela, mas pelo menos ela se identifica como Índia. Interessante. A pergunta dela diz assim: Olá, boa tarde. Meu ex registrou meu filho, mas ele sabia que não era dele. Ele sempre soube. Mesmo assim, registrou. Agora, ele quer retirar o sobrenome dele do registro do meu filho. Quer fazer DNA. Tranquilo, vamos fazer. Eu não coloquei corda no pescoço dele para ele registrar meu filho. Porém, nesse tempo, eu me senti péssima em relação a isso. Ele diz que eu menti e tal, mas eu não fiz isso. Eu quase adoeci por ele ser covarde assim. Você poderia me dizer se ele deve continuar pagando pensão ou não, mesmo com teste negativo de DNA? Índia, ótima pergunta. A situação que você aponta é aquela que nós, advogados, identificamos como adoção à brasileira, né? Ou adoção informal. Na verdade, essa situação é uma situação muito comum, né? Um homem conhece uma mulher que tem um filho recém-nascido ou que está grávida, e ele, naquele momento de amor, de paixão, que é muito comum, principalmente ali nos primeiros meses de uma relação amorosa, né? Ele então resolve, como gesto de amor, para provar o amor dele, assumir aquela criança. Não, eu vou cuidar do seu filho, eu vou ser pai dessa criança, ele costuma dizer, né? E esse homem, então, quando a criança nasce, ou se a criança ainda não foi registrada, vai lá e assume, né? Se declara pai da criança. Embora ele não seja o pai biológico, por amor, normalmente amor à mulher, não à criança que está ali recém-nascida, ele então se declara pai. Então ele assume, mente, né, lá na hora do registro, e assume uma paternidade que ele não sabe, que ele sabe que não é dele. Normalmente isso se faz, né, quando o homem assume uma criança, o homem ou a mulher assume uma criança que ele sabe que não é dele, isso se dá o nome de adoção, né? Você adota uma criança ou um adolescente que você sabe que você não é o pai biológico. Feito dessa forma, como você narrou aqui, Índia, como eu disse já, nós conhecemos como uma adoção informal, uma adoção à brasileira, uma adoção que acontece sem que se respeite os trâmites legais, né? Então, por isso que depois, isso é muito comum, porque o amor passa, né? Aquela paixão inicial passa, o que acontece? Ou às vezes o relacionamento acaba, como no seu caso, o homem se vê diante de obrigações de pai, porque ele registrou a criança, ele deu nome para a criança, então ele tem o quê? Que pagar pensão depois que o relacionamento termina. É aí que ele se dá conta que ele não é o pai biológico, ele não quer assumir essa responsabilidade, ele não quer pagar essa pensão alimentícia. Então ele costuma fazer o quê? O que está acontecendo com você? Ele ameaça a mulher com um exame de DNA. Ó, se você me cobrar pensão, eu vou exigir um exame de DNA, porque ele sabe que ele não é o pai. Então ele fica fazendo esse tipo de chantagem. Depois de tanto amor, né, de tanta declaração ali, né, eu vou amar essa criança para sempre, mas na hora que o relacionamento termina e ele se vê obrigado a assumir esses compromissos, aí ele muda de ideia e mostra a verdadeira face dele. E é por isso, viu, que eu quero aproveitar a sua pergunta, viu, Índia, para fazer aqui uma recomendação para todas as mulheres, porque eu vejo, você não é a primeira, viu, Índia, a comparecer no meu canal
contando essa situação. Eu também, como defensor público, atendi muitas, mas muitas mulheres nessa situação. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma recomendação. Não aceite. Se isso, viu, mulheres, estiver acontecendo com você, você está grávida de um outro homem que não seja o seu namorado, o seu companheiro agora do momento, não aceite que esse atual companheiro registre a criança, que ele vá lá e minta no registro, né? Que ele minta para o oficial, que ele diga que ele é o pai biológico, quando na verdade ele não é. Não permita isso para você não acabar na mesma situação da Índia. Então é o seguinte, não, se você quer, viu, ô fulano, você quer assumir o meu filho, não tem problema. Eu te amo, você me ama e você quer assumir esse encargo, mas então nós vamos procurar a justiça e vamos fazer como? Da forma correta. Vamos entrar com um processo o quê? De adoção. Porque daí vai ficar registrado que ele não é o pai biológico. E a adoção, ela é irrevogável. O homem não pode se arrepender, não pode voltar atrás. Então, se você, mulher, está na situação que você está grávida, e se seu filho, né, o pai biológico não é o seu atual companheiro, não aceite que o seu atual namorado registre a criança. Não aceite que ele minta para o oficial do registro civil. Não permita, não faça isso, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar se arrependendo. Se o seu atual namorado, se o seu companheiro, como eu disse e repito, quer assumir o seu filho, o que ele deve fazer da forma correta. Depois que a criança nascer, você registra a criança somente no seu nome, e assim que você se recuperar, né, desse período ali do nascimento, vocês então contratam um advogado ou vão juntos lá na Defensoria Pública e falam, olha, meu companheiro quer adotar o meu filho, que não tem pai biológico, o pai biológico, melhor dizendo, não reconheceu a paternidade, e esse aqui, ó, meu companheiro que me ama, que diz que vai me amar para sempre, quer adotar. Faça a adoção de forma correta, porque daí você nunca, mulher, vai ter que passar por essa situação que a Índia está passando. Ou seja, tendo que lidar com esse covarde, com esse filho da mãe, que no momento de entusiasmo assumiu uma responsabilidade que depois ele não está disposto a cumprir. Agora, dito isto, Índia, esse é um assunto que você deveria discutir pessoalmente com um advogado ou com um defensor público. Mas eu não vou fugir da questão posta aqui por você e vou dar a minha opinião naquilo que eu acho, sem conhecer todos os fatos, mas aquilo que eu acho que você deveria fazer. Primeiro, saiba de que não interessa as razões dele, não interessa se ele mentiu lá para o oficial. Formalmente, esse homem é o pai do seu filho. Está lá no registro. Formalmente, ele é o pai. E ele é obrigado a assumir as responsabilidades dele perante essa criança. Você não tem que ficar ouvindo agora, viu, Índia, conversa fiada desse homem. Então o que você tem que fazer, se você já não o fez, é procurar a justiça e cobrar a pensão alimentícia dele. Se já tem um processo, se já foi estabelecido e ele não está pagando, você tem que fazer o quê? Entrar com a execução de alimentos e colocar esse cara na cadeia caso ele não pague a pensão alimentícia. Isso é o que você tem que fazer. Não fique ouvindo assim, eu vou querer o exame de... Ele que procure os direitos dele. Você disse aqui no seu texto que você concordou em fazer o exame de DNA. Olha, eu sou contra. Nesse caso, eu sou sempre a favor do exame de DNA, mas nesse caso que você já sabe, e ele também já sabe que a criança não é dele biologicamente, eu sou contra você fazer de forma consensual, ou seja, vocês dois procurarem um laboratório e fazer o exame. Isso só vai te prejudicar, sou totalmente contra. Não faça.
Fale assim para ele: olha, meu amigo, você sabe muito bem que o filho não é seu, né? E que você quis adotar essa criança, assumir a responsabilidade. Então não venha agora de conversa para o meu lado. Então é o seguinte, se você não está satisfeito, se você não quer pagar a pensão, eu vou procurar a justiça e você vai responder por isso. Simples assim. Você devia ter pensado nisso lá atrás, quando você registrou a criança. Não pensou? Agora o filho não era seu, eu não exigi que você fizesse isso, como você disse, você fez porque você quis. Você disse que me amava e que amava a criança. Agora, se você se arrependeu, problema seu. Se você quiser, que procure a justiça. Então o que esse homem vai fazer, Índia? Ele vai ter, se ele quiser levar isso à frente, né? Se ele quiser bancar o covarde, se ele quiser levar à frente, ele vai ter que entrar com uma ação negatória de paternidade. Ou seja, chega, viu? Olha como você já teve problema, viu, o Índia, de informalidade. Então chega de informalidade. Ele que procure a justiça. Ele vai entrar com uma ação negatória de paternidade, ele vai ter que mentir, obviamente, na inicial. Ele vai dizer que você enganou ele, né? Que você mentiu, que você disse que o filho é dele, quando você não disse, mas ele vai mentir lá na petição dele, e você vai ser citado e você vai se defender. Quando você receber lá uma cópia da petição inicial com todas as mentiras dele, você vai se defender. Você vai procurar um advogado ou a defensoria pública e vai contar para o juiz o quê? A verdade. Vai dizer: olha, eu estava grávida de um outro rapaz, conheci esse fulano, ele disse que me amava. Conta a verdade. Vai contar a verdade para o juiz. Vai dizer: o que aconteceu aqui foi uma adoção informal. Eu nunca enganei ele. Ele sabia que o filho dele não era, que o meu filho não era o filho dele biologicamente. Então, na sua defesa, você vai contar a verdade. E você vai, inclusive, se dispor na justiça até fazer o exame de DNA. Porque não é relevante nesse caso. Mas você até vai fazer: olha, eu vou fazer o exame, vai dar negativo. Mas não faça fora, faça na justiça. Deixa ele mentir. E daí você conta a verdade para o juiz e fala: não, eu vou fazer. O filho não é dele, pode marcar o exame que eu vou fazer. E outra coisa, além de você informar para o juiz que ele mentiu, que ele sabia que o filho não é dele... Opa, desculpe, foi o meu cachorrinho aqui. Quieta, Moca. É Moca o nome dela, um amor. Ela gosta de ficar aqui do meu lado. Mas como eu estava dizendo, além de dizer que ele mentiu, que o filho não era dele, você vai contar também para o juiz que já existe o quê? O vínculo afetivo. Ou seja, a criança já identifica esse homem como filho dele. Então, assim, mesmo que ele tivesse sido enganado, a justiça entende que os interesses da criança estão acima dos interesses do homem. Eu sei, né, que os homens ficam aí revoltadíssimos, principalmente, não é o caso aqui da Índia, mas principalmente quando eles dizem que foram enganados pela mulher. Então o cara diz que foi enganado pela mulher, ele registrou um filho e cuidou daquele filho, pagou pensão alimentícia para aquele filho, tem contato com aquele filho, mas descobre depois no futuro que o filho não é dele. Aí ele quer o quê? Tirar o nome dele, principalmente, né? Sempre é a preocupação do homem essa, principalmente para não pagar a pensão. Eu, pessoalmente, acho esses homens covardes. Porque, entenda o seguinte, eu tenho 4 filhos. Se eu descobrisse que qualquer um deles hoje não é meu filho biológico, não faria nenhuma diferença, porque eu criei eles, eu sou o pai deles. Então, assim, a justiça entende como eu. Não faz diferença, depois de criado o vínculo entre esse homem e a criança, não faz diferença se ele é ou não o pai biológico. É por isso que eu sempre digo: nunca registre uma criança sem antes fazer o exame de DNA, fora do casamento. Nunca registre. Por quê? Porque o vínculo que vai ser criado entre você e essa criança é para sempre, mesmo que você não seja o pai biológico. Então seja cuidadoso. Você pode até processar a mulher, se a mulher te enganou. Você pode até processar ela, mas o filho, ele não tem culpa. Ele é seu filho para sempre. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você discorda, deixe a sua opinião aqui embaixo. Pode me xingar, mas me xingue com educação, tá bom? Muito bem.
É isso que eu tinha que dizer sobre esse tema que eu acho extremamente empolgante. Acho isso de uma injustiça, de uma covardia, o homem que assume um filho sabendo que não é dele e depois foge. E o homem gosta de fugir, né? O homem gosta de bancar o covarde e depois se pergunta por que que as mulheres ficam com tanta raiva, né? Se ficou alguma coisa que eu não disse, ou se você simplesmente quer deixar a sua opinião sobre esse assunto, use aqui o espaço para comentários neste vídeo. E se você tem alguma dúvida, né? Deixa a sua dúvida que eu vou responder oportunamente. Quero aproveitar a oportunidade. Se você chegou até aqui, né? Se você me prestigiou vendo esse vídeo quase que por inteiro, chegou nesse ponto, quero pedir, né? Então aproveitar que você, a Índia e você que está aí me assistindo até esse momento, pedir o seu apoio ao meu canal. Aqui nesse canal eu gosto de responder e ajudar as pessoas. Sei que é difícil encontrar um advogado, sei que é difícil procurar a defensoria pública. Eu que fui defensor público durante 30 anos e hoje estou aposentado, tenho aqui esse canal onde eu voluntariamente, gratuitamente, gosto de responder e dar um rumo para quem está passando por problemas jurídicos. Então apoie o canal e você pode me apoiar se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like neste vídeo e se você quiser realmente me ajudar, compartilhando este vídeo com amigos e familiares que têm interesse nesse assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.